Então, a palestra de agora é a palestra do Júlio. Júlio Carvalho, ele vai comentar sobre o projeto do Querido Diário, um projeto aí muito bacana e de grande importância, principalmente, eu diria, nessa época onde muita gente aí está falando bastante sobre política, então a gente vai saber mais ali com mais detalhes agora com o Júlio. Então, Júlio, se estiveres pronto, podes começar. Por favor, se apresente e vamos nessa. Muito obrigado, Jonathan. Muito obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui no primeiro Boteco Talks. Tomara que de muitos. E eu vou me apresentar depois, vamos logo pro que interessa. Eu vim para falar sobre o Querido Diário. Para quem não conhece, o Querido Diário ele é um projeto da Open Knowledge Brasil que quer que como toda a visão da Open Knowledge, quer dar conhecimento, quer trazer os dados, abrir as informações para que os cidadãos possam ter mais poder de escolha, de opinião e influência na forma como nossa sociedade é gerida. Para dar uma contextualização mais ou menos no problema, a gente tem muitos municípios, primeiro, no Brasil, que tem uma escala continental, mas a gente tem nenhuma estrutura de como deve se publicar um diário oficial municipal. Um diário oficial municipal é basicamente tudo que é feito no âmbito do Poder Executivo, por exemplo. Diário oficial pode ser de outros órgãos, mas tudo que é feito tem que ser publicado, isso é lei. Então a gente tem desde contratações, compras, licitações, exonerações, nomeações, etc. Tudo é publicado lá. Então é um dos dados, umas fontes de dados mais importantes que a gente tem na nossa sociedade, e ela não tem nenhum formato, nenhum padrão que a gente possa usar para estruturar toda essa massa de dados. Para dar uma ideia, falei sobre muitos municípios, são 5.570 no Brasil. E a gente tem potencialmente 5.570 formas diferentes de se publicar esse mesmo documento. Isso aqui é um exemplo de como o diário evoluiu desde das suas primeiras publicações lá do Diário Oficial da União no 1888 até um diário do ano passado, Diário Estadual de São Paulo, que basicamente é a mesma coisa, aquele formato quadrado, colunas e tudo mais, nada de diferente, nada mudou. O que a gente está tentando trazer é utilizar técnicas de inteligência artificial para contextualizar e enriquecer as informações. Então, a gente quer pegar os diários e, a partir daqueles dados que estão ali, a gente quer extrair informação dele e prover mais informação. Esses dados podem ser, por exemplo, cruzados com outras fontes de dados públicas. A gente quer disponibilizar eles para consulta, ou seja, a gente já tem uma massa de texto que, se você quiser consultar hoje, na maioria das cidades você vai ter que baixar dia por dia, se você conseguir baixar. Ainda existem diários que não são disponibilizados online, e você vai ter que procurar um por um, em um documento por documento. Existem outros casos, como eu falei, não disponibilizados online, ou então disponibilizados página a página. É muito diverso e é muito complicado na maioria das vezes. E a gente quer disponibilizar isso de forma aberta, tanto uma forma programática, como uma API para quem quiser grandes aplicações, ou uma forma acessível a qualquer tipo de pessoa não técnica. O Querido Diário ele tem uma visão inclusiva. Ele quer incluir as pessoas técnicas, não técnicas, nesse contexto, nesse debate. Isso aqui é mais ou menos a arquitetura do Querido Diário hoje em dia. A gente pega
a página de diário oficial faz raspagem mesmo, porque a grande maioria deles não provê um acesso facilitado. Com isso, a gente extrai os arquivos que podem vir nos mais diferentes formatos, PDF, texto, PDF, imagem, DocX, RTF, etc, etc. Junto com alguns metadados, né, como a data que aquilo foi extraído, qual o número da edição e se é uma edição extra, etc. Para o arquivo bruto, a gente vai ter que fazer, a gente no momento faz o parsing desse arquivo para um texto puro, formato aberto, e a partir dele a gente salva esse arquivo novo também e joga a URL do arquivo original e do arquivo processado, tudo junto com os metadados vai para um Elasticsearch e a gente joga isso tudo numa API. Aqui é o censo, onde a gente está tentando mapear onde estão localizadas todas as fontes de dados, todos os sites que publicam diários oficiais. Tudo isso vai para a nossa API e a plataforma de visualização é o front-end dessa API. Então, já eu vou mostrar pedaço por pedaço. E antes de chegar nisso, porque essa palestra na verdade é um live coding, esse sou eu. Eu sou de Recife, pseudo-barrista, gosto de brincar. Essa aqui é meu Twitter, não sou muito ativo lá, mas se quiserem me mandar um alô, pode chegar. Eu vim da comunidade Python, desde 2019 eu faço parte da organização do PUG-PE e é a comunidade mais inclusiva, mais gostosa de se participar. É a comunidade Python, eu também sou pseudo-barrista em relação a isso. E atualmente eu sou coordenador do programa de ciência de dados para inovação cívica na UKBR, mas antes disso eu era embaixador de inovação cívica do programa Embaixadoras da UKBR, que é um programa muito, muito legal para quem quer contribuir com essa área de inovação cívica, com projetos como Querido Diário, Serenata de Amor, Perfil Político, ou bolar outras ideias. Não precisa ser técnico para participar. A gente, inclusive, as pessoas que mais atuam nessa rede não são pessoas técnicas, temos jornalistas, temos pessoas da gestão pública, estudantes, graduandas, etc. E essa foto está aqui, eu sou essa pessoinha há muito tempo atrás, 2019. Essa foto tá aqui não por acaso. Temos uma diversidade de pessoas muito boa. Essa aqui é a comunidade, um pedacinho da comunidade Python de Pernambuco, onde o que apareceu nessa foto. E essa foto fala muito por mim sobre o que é comunidade, o que eu entendo por comunidade e como que eu acho uma comunidade gostosa de se fazer parte, sabe? Essa diversidade, essas pessoas diferentes, eu acho que a gente tem muito a aprender ainda a como transformar essa tecnologia num meio inclusivo, onde diversas pessoas pessoas de diversos backgrounds estão ali, dando palco a elas, dando voz a elas, porque a comunidade Python, a comunidade open source, elas são muito diversas e a gente tem diversas pessoas que representam isso por aí. Eu gostaria de ver muitas dessas pessoas que estão apresentadas aqui e muitas outras que eu conheço também em próximos Boteco Talks. E vamos lá, agora eu vou de fato para a apresentação. Só um segundinho. O tema é claro porque fica mais fácil de visualizar, mas eu sei que alguém vai se incomodar com isso, então já tô dando esse disclaimer. Bom, aqui eu ia apresentar esses 5 repositórios, certo? Mas na verdade eu não vou apresentar o Data Processing, só vou dar uma ideia do que ele é. Então, primeiro eu vou começar pelo front-end, beleza?
No front-end, a gente tem um projeto que é Angular, certo? E ele é relativamente bem tranquilo de se mexer. Aqui no README a gente tem as indicações do que fazer. Eu vou dar aqui um Angular Serve nele para mostrar como que ele tá. E eu vou mostrar também em paralelo como que ele está em produção hoje, que vai ser a mesma coisa, mas é só para dar uma ideia de como um projeto bem pequeno, né, consegue já apresentar muita coisa para quem estiver usando. Basicamente o que eu estou querendo mostrar com essa parte é como a gente pode fazer muito com pouco, certo? Então, o Crediário ele tem alguns repositórios que, operando conjuntamente, conseguem fazer muita coisa. Aproveitar agora que terminou, vou voltar aqui para o navegador. Esse daqui é o ambiente local, certo? Aqui a gente consegue ver que tem 12 cidades disponíveis nessa plataforma. De 2.226 que a gente já tem raspadores, mas 597 a gente já tem certeza quais são todas as fontes de publicação dos diários oficiais. Basicamente o Querido Diário, ele para chegar daqui para cá é um pouco complicado, daqui para cá é bem mais complicado. Então, é um projeto aberto e de apoio e de financiamento coletivo para que a gente consiga disponibilizar todas as cidades do Brasil nessa plataforma, que esse é o objetivo. Vou fazer uma busca rapidinha de ivermectina na plataforma toda. Botar nem filtro de período, nem um filtro de município. Aqui a gente consegue já ver, como se fosse uma busca do Google, o nosso termo buscado junto com alguma espécie de contexto em volta do que está vindo ali. Então, com isso, a gente já tem uma informação, algumas informações que podem ser o início da nossa busca, pode ser algo bem interessante. E aqui eu vou pesquisar também por pandemia, vamos botar aqui o município Palmas. No município de Palmas, a gente consegue ver outras informações que podem vir a calhar. Por exemplo, nesse daqui, a gente consegue ver relacionado aos decretos. Então, vamos baixar o TXT. E com esse TXT, a gente pega o diário todo em formato aberto, certo? Como foi transcrevido. E aqui a gente vai procurar por pandemia e ver onde é que ele está falando sobre o decreto, que na verdade é um contrato que foi feito. Pode ver quem está sendo contratado, objeto, aquisição de microcomputadores e notebooks, e tem alguma coisa a ver com pandemia. Isso são coisas interessantes da gente buscar e o que é que está sendo usado com o pretexto da pandemia, o que é que está sendo feito com a administração pública. Aqui a gente também poderia usar ou baixar o arquivo original e ver ele no formato que ele veio antes, né? A gente consegue fazer o parsing dessas duas colunas para uma só e tudo mais. É bem legal, dá para mexer com bastante coisa. Eu não sou programador web e consegui fazer coisas nesse front-end. E aqui é só para dar uma ideia de que, como esse aqui é o front, né? O back está todo na API. O que eu estava fazendo aqui no local é a mesma coisa que a gente consegue fazer aqui no site do Querido Diário, beleza? Agora eu vou fazer um pouquinho diferente, vou para API e depois mostro um pouquinho
do repositório lá. Essa aqui é a documentação da nossa API, certo? Ela é uma API feita em FastAPI e essa documentação aqui usa o Swagger. Basicamente, eu posso, na documentação, que é interativa por causa do Swagger, eu posso fazer uma busca aqui por keywords e eu vou botar pandemia, porque sim. E com ela eu consigo respostas iguais ao que a gente estava vendo ali no front. E aqui eu consigo definir vários parâmetros, como o número de itens que podem retornar, qual o tamanho daquele highlight, né, daquele bloco de texto que eu quero, aquele contexto, várias coisas. Aqui eu posso botar o filtro, por exemplo, que lá eu também poderia, mas por brevidade eu não coloquei. Vamos colocar começo de 2020, certo? Até começo da vacinação no Brasil, e vamos botar vacina para ver o que está sendo discutido em relação à vacina antes da pandemia, antes da vacinação. Tem mais de 151 menções, mais de 150 menções à vacina. Com esse território, com esse ID de território, eu conseguiria fazer o filtro aqui, que é mais ou menos a mesma pesquisa, só que aqui eu coloco esse filtro. Por questão de brevidade eu também não vou colocar. E esses endpoints aqui de cities são aquela busca por cidade que a gente estava fazendo lá. Eu posso botar São Paulo e vai aparecer algo como São Paulo Potengui, etc. O Brasil é muito diverso em nome de cidade, então sempre vai aparecer alguma coisa que você nem esperava. E aqui é o formulário de sugestões por e-mail, que ainda vai ser integrado na API. Aqui eu vou agora mostrar um pouquinho disso no repositório, certo? Aqui a API ela é uma API no FastAPI, então isso aqui é Python, certo? Não tem muita coisa extravagante do que está sendo feito, beleza? Então aqui a gente pode só dar um make build e depois dar um make run. Eu já fiz o make build porque ele demora, tá? Então eu só vou dar um make run aqui e ele vai levantar pra gente um ambiente e também uma máquina um container do Elasticsearch, onde vai levantar um index de brinquedo para a gente poder fazer as nossas buscas, testar nossas buscas. E com isso, basicamente o que é necessário. A gente usa o Podman. Espera aí que meu computador está um pouquinho lento. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o timeout. Aumentar um pouquinho o timeout. Todos esses repositórios eles estão em criação. Isso aqui é colaboração. Então peço muito para que quem tiver o interesse de contribuir encontre os problemas que acha relevante e faça as sugestões que acham legais. E essa palestra tem como intenção de desmistificar o que é que está por trás do Querido Diário, e quem tiver interesse em cada etapa desse processo possa tentar reproduzir isso no seu próprio ambiente, no seu próprio tempo. E tenho orgulho de dizer assim que o time atual de mantenedoras é super gente fina, a galera recebe muito bem, então podem contribuir com o projeto sem medo. Se for sua primeira contribuição, eu acho o Querido Diário um ótimo projeto para fazer sua primeira contribuição open source.
E aqui eu vou mostrar para vocês como é que tá ele no browser. Estou acessando a mesma documentação, tá? Só para dar uma... fazer a busca novamente aqui de som. Botar outra, palmas. Ele dá pra gente também como fazer ela no seu URL e qual a request que a gente poderia ter feito, né? Que tá um pouco diferente. Aqui a gente só vai mudar o domínio, né? Basicamente. E com isso a gente poderia usar em qualquer interface HTTP que a gente tem, uma biblioteca como request, por exemplo, é super tranquilo de fazer isso daqui. A maioria das coisas é só get, não tem autenticação, não tem, por enquanto não tem nada disso, né? E eu vou agora passar para o próximo tópico, que é... vou voltar para raspadores. Voltando para raspadores, que é o começo, né? Eu mostrei a interface com os dados, né? A gente tem as duas, que é a plataforma de busca e a plataforma de busca e a API. Agora a gente vai voltar um pouco, porque quero mostrar raspadores, e depois de mostrar raspadores, mostrar o toolbox, porque eu não posso mostrar o toolbox sem mostrar raspadores antes. E aí o que é que eu vou fazer? Vou mostrar primeiro o repositório. Fechar aqui a API rapidinho. O repositório de raspadores é um repositório bem simples. Ele é Scrape, também é Python. E aqui em Data Collection é o projeto Scrape que tem. Então eu vou botar aqui raspadores e para Data Collection. Nesse projeto Scrape a gente tem várias spiders já prontas. A maioria delas é para uma cidade só, mas tem algumas aqui que são para associações de municípios. Se a gente chegar aqui, a gente vê que tem cerca de 300 e poucas spiders, mas só que eu mostrei lá no começo que a gente tinha mais de 2.000 cidades raspáveis, né? E é por causa dessas associações de municípios, que é uma característica bem interessante, onde vários municípios se juntam, contratam ou então fazem o seu próprio, né, sua própria publicação através da sua associação, fazem um contrato com alguma empresa, e o diário oficial daquela associação possui os atos oficiais de todos aqueles municípios. Então, pra gente do querido diário é um pouco complicado, porque o diário deixa de ser mais ou menos como aquele de Palmas e passa a ser... Eu tô falando sobre isso agora e eu percebi que eu poderia ter um PDF aqui para mostrar. Vou até tentar. E aí... EPE, Associação Municípios, o nome? EPE, Associação Municípios, e traço A, Start Date, igual a 2021. A gente tá em que mês? Julho, né? Então, desde o começo de julho, claro, tenho que fazer a minha virtual env. E isso aqui já é uma demonstraçãozinha de como raspar com o... Já tá bom. Isso aqui eu tinha botado um filtro, certo? Eu não lembro se essa spider já está com o filtro disponível. E aqui eu vou pegar um PDF desses e mostrar para vocês mais ou menos como é o PDF da associação, onde a gente tem estado de Pernambuco, aí começa aqui, município de Dormente. Massa, peguei um... não, só tem um, massa. Peguei um que só tinha um município no dia. Coisas de live coding, e espero que esse aqui tenha mais. Aqui já tem consórcio de integração de municípios de Pajeú, e aqui município de Itamaracá,
e aqui município de Abreu e Lima. Então ele deixa de ser uma coisa de um município só e passa a ser de vários, o que já é uma das complicações que que eu posso apresentar aqui sobre o Querido Diário, como fazer o parsing dessas coisas e garantir que a gente consegue filtrar o que é de cada município. E essa aqui é uma spider bem simples, porque ela tem uma spider base, mas eu posso mostrar para vocês mais ou menos como outras spiders são, como a de Belém. A de Belém é uma spider scrape bem comunzona. A gente tem quais são as URLs iniciais que vai fazer. Isso aqui ela tem um filtro, né? A partir do momento que você quer começar a raspar e até onde você quer raspar. Isso aqui esse filtro é importante porque permite que eu coloque lá qual é a data inicial que eu quero, porque em produção a gente quer ficar raspando isso aqui todo dia, né? E a gente não quer fazer requisições desnecessárias para não causar nenhum transtorno para quem estiver servindo esses dados, e aí a gente filtra pelo dia anterior. E aí depois a gente vai salvar aqui um item que vai ser é como se fosse um dicionário que vai ter aqueles metadados que eu falei lá inicialmente, como a data, qual é o número da edição, a URL do arquivo, se ele é uma edição extra ou não, e se ele é poder executivo ou executivo legislativo, etc. Às vezes o mesmo diário traz coisas dos dois poderes. E é isso, eu vou fazer uma execução aqui de Manaus, só que eu botei alguns parâmetros que facilitam para mim quando eu estou fazendo essas raspagens, quando eu estou criando essas spiders. Pegar a saída, né? A gente pode ver aqui que a saída ela vai publicando, né, todos os itens que foram extraídos um por um aqui no stream na nossa tela. E aqui eu quero botar isso tudo no CSV para eu poder ver se tem alguma coisa estranha. Os logs eu botei para um arquivo de texto, fica mais fácil para consultar depois. E executei um filtro aqui. Eita, não queria fazer isso. Isso aqui vai demorar muito se for do começo do ano. Vamos botar a partir de março, que isso aqui demora uns 2 minutinhos mais ou menos. Com isso a gente consegue executar esses raspadores e tranquilamente analisar depois se o que a gente raspou tá dentro dos conformes. Porque quando vai fazer o raspador, a gente não tem ideia se ele vai funcionar para todos os casos. Muitos dos sistemas têm inserção manual da publicação no sistema, então a data pode não ter padrão. Identificar se um diário é uma edição extra ou não pode não ter padrão. Então fica muito difícil de afirmar que, por exemplo, poxa, eu vi o último ano e no último ano eu consegui fazer tudo. Beleza, mas pode ser que entradas de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás sejam completamente diferentes. E como o objetivo da gente é disponibilizar toda a base de dados, então é importante que toda a base de dados esteja disponível e que a gente cubra isso dentro dos nossos raspadores. Isso faz com que algumas raspagens fiquem bem mais complexas do que necessitaria, mas é o preço que a gente paga e é para isso que a gente está fazendo esse projeto, porque realmente é complicado e a tecnologia dá poder para que a gente resolva essas coisas que são complicadas mesmo. Ainda bem que isso aqui terminou, porque eu já estava cansado de ficar enrolando. E agora, todos os dados, deixa eu ir para cá, todos os dados vieram para essa pasta de data. Esse número que está aqui é o número IBGE, foi o mesmo que eu copiei lá quando eu queria demonstrar alguma coisa da API. Todas as cidades do Brasil têm um número do IBGE.
E aqui a gente tem um PDF ou vários para cada dia, depende de como o sistema funciona. Na verdade, isso aqui poderia nem ser PDF, né? Muitos sistemas publicam coisas em formatos diferentes. Até o mesmo sistema pode publicar arquivos em formatos diferentes. E isso aqui a gente vai visualizar rapidinho, daqui a pouco, como é que isso aqui funciona. Quer dizer, o que é que a gente está baixando aqui, por quê? Eu peguei isso daqui e copiei para o repositório do Toolbox. No Toolbox daqui eu já coloquei esses mesmos arquivos. E o que eu queria mostrar aqui no Toolbox que na verdade é um outro projeto Python. Ele interage com o Apache Tika, mas através de um .jar que o Tika publica. Mas o projeto todo é Python. Inclusive eu vou aqui iniciar um Jupyter para mostrar rapidinho. Espera aí. Pronto, fácil. Aqui eu vou para a página de exemplos, certo? Porque eu preparei aqui esses 2 notebooks. Se eu atualizar aqui, ele vai funcionar? Vai, ainda bem. Já fez o cadastro do token, né? Ótimo. Bom, primeiro, extração de CPF e CNPJ. Isso daqui já está disponível no Toolbox. Isso aqui é uma demonstração, só porque no próximo notebook a gente vai usar isso no diário oficial mesmo. No Kiri Diário Toolbox, Process Edition, blá blá blá, a gente tem algumas funções como extrair CNPJ, CPFs e validar também. Qual é a diferença? Se eu pego aqui esse texto que tem alguns CNPJs, alguns CPFs, alguns válidos, alguns inválidos, para quem não conhece, esses últimos dígitos aqui de CPFs e CNPJ são dígitos verificadores, para você verificar se o número que estava aqui junto com o dígito, qual seria o dígito verificador que ele deveria ter, e aí a gente conseguir comparar e ver se aquele CPF ou CNPJ é válido ou não. Aqui, dá um exemplo de CPFs, mas isso aqui é um regex, basicamente, certo? E com isso a gente consegue extrair tudo que deveria ter formato de CPF. E a mesma coisa que a gente faz para CNPJ, tudo que foi encontrado no texto que tem formato de CNPJ. Mas essa função aqui, ele valida. Então, 00 não deveria ser o dígito verificador para isso daqui. Então, ele foi cortado, beleza? É basicamente a mesma ideia aqui de CNPJs. Podem ser feitas 2 análises diferentes, né? Se a gente for aplicar isso no diário oficial. Porra, quantos CNPJs inválidos a gente tem em diários oficiais? É uma pergunta que a gente conseguiria responder com certa facilidade. E agora eu vou fazer uma demonstração mais longa sobre como que a gente consegue extrair o texto e metadados de arquivos e depois usa isso no nosso extrator de CPF e CNPJs. Oi, aqui... desculpa te interromper. Poderia dar um pouquinho de zoom na tela? Acho que está um pouquinho difícil de ler. Claro. Fiz isso no terminal e esqueci de fazer aqui, né, Lasca? Aqui a gente consegue ver que a gente tá dando para ver agora, Jonathan? Agora, acho que tá. Perfeito. Desculpa. Suave. Aqui a gente vai importar o nosso extrator de texto e o nosso formato nosso modelo de diário oficial, né? Eu já localizei onde está a fonte dos dados, certo? E um PDF
particular que eu queria dar uma olhada, que é o de 1º de março. Eu queria pegar o 1º de março porque ele tem CNPJ. Aqui aí eu falo daquele Apache Tika, né? O Apache Tika é o que permite a gente extrair o texto de muitos formatos diferentes. E mais um projeto open source que contribui para tudo isso. E aqui é a etapa de extração de texto. Para um PDF pequeno como esse, é relativamente rápido. E aí a gente consegue ver aqui em gazette.content tudo que temos de texto. Aqui ele tinha um lazy loading, a gente faz o loading manual e aí depois vamos extrair os metadados, que essa é uma parte legal, porque a gente consegue ver qual era o nome original do arquivo, coisas do tipo, né? Talvez ele tenha sido exportado através de um Word, beleza? E o autor é Dudu. Seja lá quem Dudu seja, estamos olhando aqui seu diário, Dudu, e dá pra ver bastante coisa aqui de metadados, né? Caracteres por página e tudo mais. Tem várias coisas interessantes, nem sempre a gente consegue tudo isso de informação, mas também são coisas que a gente pode tentar ver depois, mas eu não vou me atentar muito a isso agora não. Vamos tentar extrair CNPJ do content que a gente extraiu, certo? A gente consegue extrair 2 CNPJs. E voltando aqui pro texto, eu acho que é lá pro final, não tenho certeza, vamos, é aqui, esqueci. A gente pode abrir o CNPJ, o documento daqui a pouquinho. Bom, tem esses 2 CNPJs aqui que são extraídos, certo? Ah, pronto, eu tinha dado solução para isso. Vamos extrair aqui um contexto em volta do CNPJ. Por que isso não está funcionando? Isso estava funcionando antes, porque eu deletei alguma coisa, não foi? Eu fiz besteira aqui. Eu fiz besteira. Nossa senhora. Ah, tá. É isso. Extrair aqui algum contexto em relação a onde que isso estava ocorrendo, certo? Dica de direito público, inscrita no CNPJ tal, sediada no coisinha tal, enfim, tem várias coisas que a gente pode fazer com esses dados. Um exemplo é extração do CNPJ, CPF, que é o começo, né? Quem tiver interesse em processamento e tratamento de textos, fica super, por favor, sejam, estou convidando todos aqui todos e todas a fazer parte disso. Como é que faz a busca aqui, mano? Ele não faz a busca aqui, né? Find. Pelo amor de Deus. Não queria fazer a busca regex. Não precisa. Tem que botar isso. Não é possível, é? Não. Ah, foi, pronto. Eu só não tava dando enter. Beleza, pronto, tá aqui. É um extrato de... Determina que a pensão concorda, tal, aplicar no valor dos pensionamentos, as regras e tal, aí acaba, tá. Isso aqui é um ato anterior, e aí depois vem um extrato, que é espécie, data, termo de convênio. Chamo de convênio a contar de
tal, conveniente, Manaus Previdência, Manaus Prev, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ tal. Pronto, é basicamente isso daqui, é um termo de convênio. Se a gente tem dúvida sobre o que é termo de convênio, a gente pode tentar buscar aqui no Querido Diário, porque no Querido Diário a gente tem um glossário e talvez explique pra gente o que é um convênio. Instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas no orçamento fiscal e de seguridade da União, um órgão ou entidade da administração pública federal, direto ou indireto, para órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital, municipal, direto ou indireto, ou entidade privada sem fins lucrativos, visando a execução do programa do governo que envolva a realização do projeto, atividade ou aquisição de bens de interesse recíproco em regime de mútua cooperação. Então, é transferência de recursos para uma outra entidade visando a realização de um outro projeto. Então, isso aqui é um termo de convênio com essa empresa Manaus Prev, mas a gente ainda não sabe quais são o que é que está escrito nesse termo de convênio. Então a gente teria que procurar por essa inscrição aqui, saber de onde ela vem. Eu falei que eu não ia mostrar o Data Processing, certo? E basicamente o Data Processing, ele nesse trecho daqui, ele é essa etapa. Ele hoje é Python puro, tá? Só que ele é meio complicado da gente rodar local, porque como ele liga várias etapas, ele tem uma stack um pouco mais chatinha, né? Porque tem o banco de dados, tem o Elasticsearch, tem tudo mais, e meu computador não tava permitindo fazer isso. Mas hoje ele é feito em Python puro, tá? É tudo feito em Python, todas as tasks que são realizadas para fazer aquela mesma extração de texto que a gente estava fazendo no Toolbox, são feitas aqui. A ideia do Toolbox é ser essa interface das pessoas com os dados, tá? De como que a gente consegue fazer manualmente as coisas, né, sem precisar usar a arquitetura do Querido Diário, e o Data Processing é a parte que é usada internamente. E é isso. Era essa apresentação que eu tinha para fazer. Eu queria agradecer muito a vocês a oportunidade de trazer o Querido Diário para cá, e convido todos a contribuírem. Perfeito. Não, imagina, a gente que agradece o teu tempo, Júlio. Eu sei que é uma pessoa muito ocupada aí, tem vários problemas aí para resolver, várias coisas para fazer, então agradeço muito o seu tempo. Nós temos um pouco de tempo aí para algumas perguntas. Para o pessoal que quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. Então, já temos aqui, inclusive já temos aqui uma pergunta do Marcos. O Marcos, ele perguntou, o código do Querido Diário, ele está disponível publicamente no GitHub? Tá sim, eu não botei o link, mas eu boto aqui rapidinho, git.ok.org.br. Esse link tá funcionando? Tá, pronto. OKFN Brasil, procura aqui por Querido Diário, que vai ter vários. Querido Diário Frontend, Toolbox, aqui é o Raspadores, aqui é um site antigo, Data Processing, API, o do Censo também. Inclusive contribuam com o Censo. Vocês podem adicionar coisas aqui. É tudo open source, é tudo colaborativo, gente. Pode chegar, pode mexer, pode sugerir, só sejam civilizados e assumindo que muito desse trabalho é voluntário, né? E tem muitas pessoas que são novas também nesse meio, então a gente quer receber todo mundo muito bem. Perfeito. Não, claro, são todos os pilares ali para se construir uma boa comunidade, né? Perfeito. Não, acho que seria isso. Infelizmente não temos mais tempo para outras perguntas. Novamente, Júlio, obrigado muito pelo seu tempo. Agradeço a presença. Se quiseres deixar
comentar ainda sobre alguma forma de contato, se alguém quiser entrar em contato contigo, fica à vontade. Obrigado de novo a vocês. Espero ver todo mundo nas contribuições. Minha forma de contato atualmente é essa, no Twitter. Eu posso demorar para responder, mas eventualmente eu respondo. E é isso, galera. Contribuam aí com o Querido Diário. Muito obrigado. Também tem a comunidade do Querido Diário no Discord. No Discord. Tem no Discord. Pode procurar lá no Querido Diário, no site do Querido Diário, chegar lá na aba de tecnologia, vai ter um link para a comunidade do Discord. Na de apoio também, provavelmente. Então é só chegar por lá que fica fácil pegar esses links. Valeu aí, Alexandre. Uma coisa na palestra, as pérolas dos queridos diários que já foram encontradas. Por causa do tempo eu não consegui, mas já foi encontrado receita de bolo, coisas do tipo. Isso a gente encontra. E se acharem coisas, por favor, mandem pra mim no Twitter ou até pro Daoka, que isso daí pode virar uma série de cards depois em rede social. Legal. Perfeito. É isso aí, então. Obrigado pela participação. É isso aí. Obrigado mesmo, galera. Valeu.